Alô, irmãos e irmãs. Olha eu aqui de novo, né? Pai seja com todos nós, né? Nesse dia. E graças a Deus. Bom, hoje é o primeiro domingo do mês de junho, né? Deveria então ser a nossa reunião de varões, né? E aí, para não passar em branco, mais uma vez, vamos fazer uma pequena meditação aqui, né? Acerca das coisas futuras, né? Digamos assim, né? É o capítulo 24, né? De 24 e 25 de Mateus. Aí vamos ver se a gente disseca um pouco aqui as previsões, né, que o Senhor Jesus fez, né? As profecias que ele fez acerca das coisas que vão acontecer dali para frente, né, digamos assim, daquele instante para frente. Então, o que acontece é o seguinte, quer dizer, ele está falando da sua vinda, né, que na verdade o Senhor Jesus, se nós formos analisar bem, nós vamos ver que ele tem três vindas, né, certo? A primeira na redenção, né, ele veio como um homem, se fez carne, né? A segunda vez ele vem para arrebatar a igreja, certo? E a terceira vez ele vem com a igreja e com os anjos para governar o milênio. Então, nesses intervalos de tempo aí, né, entre a primeira e a segunda, vão acontecer várias coisas, muitas coisas, né? Aconteceram, estão acontecendo. Algumas ele coloca aqui, né, na sua profecia. E depois, entre a sua segunda vinda e a terceira vinda também, tem outros acontecimentos, né? Que vão acontecer aqui na Terra. Então ele está o quê? Está nos prevenindo, né? Para que a gente possa, digamos assim, estar prevenido, estar preparado para essas coisas. Não é isso? Então, vamos pegar aqui alguns trechos, né? Aqui do capítulo 24 e do 25 de Mateus. Não é a primeira vez, né, que nós falamos sobre isso na igreja. Várias vezes foram falados sobre isso. Então, nós estamos apenas repetindo coisas que foram ditas, né? Que foram ensinadas e tal, por tantos outros, né? Então, aqui no capítulo 24, a partir do versículo 1 até o 14, ele está falando o quê? Ele está falando de coisas que vão acontecer no futuro, né? Depois da sua, né, subida aos céus. Ele está falando aqui, né, da igreja e também para os judeus, né? Certo? Está falando, ó, você toma cuidado, porque vai aparecer falsos cristos, né? Falsos, né? Que na verdade os judeus não receberam o Messias, né? Mas vão aparecer falsos messias para eles, né? Ele vai dizer que vai acontecer guerras, né? Reino contra reino, terremotos em vários lugares, né? Todas as coisas, essas coisas são os princípios, né? O princípio das coisas, conforme ele diz aqui. E aí aqui no versículo 9 ele diz assim, então vos entregarão para seres atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso aqui não é só para a igreja, também para os judeus, né? Certo? Nesse tempo muitos vão se escandalizar, vão, né, esfriar, né? Certo? Vão surgir falsos profetas, que é isso que nós estamos vendo aí, né? Vai se multiplicar a iniquidade, né? Aí ele diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, ó, a gente tem que prestar atenção aqui, porque ele está falando, uma hora ele fala da segunda vinda, outra hora ele fala da terceira vinda, né? Certo? Então, aqui no caso aqui, por exemplo, ó, o 13 aqui, ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado
em todo o mundo, e em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então, depois da segunda vinda dele, não haverá pregação de evangelho, né? Provavelmente, né? Mas vamos dizer que tem a pregação do evangelho. Então, até aqui ele não está falando do arrebatamento, está falando das coisas que vão acontecer, né? Como acautelamento, digamos assim, acautelai-vos. Aí quando chega aqui no versículo 15, ele vai dizer o que? Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, essa desolação, dominação, é exatamente o quê? A besta, né? É o reino da besta. Ou seja, o diabo em um homem, né? Que vai fazer um governo único aqui na Terra. Então isso aí é o governo único de Satanás. Para haver esse governo, né? A igreja tem que sair daqui. Está escrito isso, né? Lá em Tessalonicenses ele descreve isso e fala que tem um que segura, tem um que impede. Então, como ele está falando aqui de Daniel, certo? Para acontecer isso aqui tem que haver o arrebatamento. Antes. Senão ele não consegue, governar, certo? E aí o que acontece? Quando ele vier, o povo judeu vai apoiar esse camarada, porque ele vai ser recebido como Messias. Então a gente tem que discernir aqui as coisas, porque ele está dizendo aqui, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso aqui ele só vai perseguir os judeus depois que os judeus, né, descobrirem que ele não é o Messias que ele estava esperando, né? Então essas coisas vão acontecer depois que ele tomar conta do seu governo, do seu trono lá, né? A abominação da desolação. Então isso aqui que ele está falando, quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa sua. Ele está falando para os judeus que vão ficar aqui, certo? A igreja ela já foi arrebatada. Então o Senhor Jesus ele fala da segunda vinda e da terceira assim em vários momentos. Ele não tem um momento que ele fala só da segunda vinda ou só da terceira. Até aqui ele não falou da sua segunda vinda, ele não falou. Porque ele está falando mais para judeus, quem estiver no campo não volte a buscar os seus vestidos, ai das grávidas, orai para que a vossa fuga. Isso aqui é o quê? Perseguição, né, da besta contra os judeus. E esses dias vão ser abreviados por causa dos escolhidos dos judeus, né? Falsos cristos, falsos messias, né? Que vão aparecer para enganar exatamente as pessoas que tiverem boas noções, né? Boas intenções e boas obras. Aí no 25 ele diz, eis que eu vou tenho predito. Ele não falou na sua segunda vinda ainda. Mas para acontecer o versículo 15, ele tem que ter arrebatado a igreja. Senão essa abominação da desolação não consegue implantar o seu governo. Aí ele diz assim no 25, eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Né? Porque os judeus estão atrás do Messias, né? Estão atrás do Cristo. Aí ele diz no 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Então aqui ele está falando do arrebatamento da igreja, né? O relâmpago vai ser um relâmpago, coisa assim de milésimo de segundo, né? Assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra até o Ocidente, também a vinda do Filho do Homem, né? E onde estiver o cadáver, aí estarão as águas. Então, isso aqui, especificamente, ele está falando do arrebatamento, né? E isso aqui vai acontecer antes desse versículo 15 aqui da abominação da desolação.
Então, quer dizer, não há uma correlação aqui de temporal, né? Antes é a igreja, mas na verdade ele falou da igreja depois de falar da abominação da desolação, certo? Bom, vamos parar por aqui, eu vou fazer outro vídeo, certo? Amém, né? Paz.